I'd like to tell you a story. Eu gostaria de contar para vocês uma história. It's actually your story. É apenas uma história. When Scripture begins, we find ourselves in the very garden of God. Quando a Escritura inicia, nós encontramos a nós mesmos no jardim de Deus. You walk with God. E nós andamos com Deus nesse jardim. When we bring other Scripture to bear on that picture, essentially, the garden of God is the Holy of Holies. Quando nós trazemos outras porções da Escritura Sagrada para compreender melhor o que acontece naquele jardim, nós percebemos que o jardim de Deus é o Santo dos Santos. That's where man and God meet. É aquele local onde homem e Deus se encontram. In the garden of God, you had fellowship with the Most High God. No jardim de Deus você tinha comunhão com o Deus Altíssimo. You would speak with him and he would speak with you. Você falaria com Deus e Deus responderia a Then ti. obviously everything changes. Obviamente tudo mudou. We chose to no longer have fellowship with God. Nós escolhemos não mais ter comunhão com Deus. But he was committed to fellowship with us as his people. Mas Deus estava comprometido em manter comunhão conosco, o seu povo. So he pursues us. Então Deus veio após nós. And in Exodus chapter 28, he creates a group of people that he calls the priests. E em Êxodo capítulo 28, ele criou esse grupo de pessoas que ele chama de os sacerdotes. And the priests were dressed in these beautiful outfits, so they were prepared once again to have some kind of fellowship with the king. E os sacerdotes, eles estavam vestidos nessas roupas maravilhosas, porque eles estavam preparados para uma vez mais manter comunhão com Deus. The Holy of Holies then moved to a mountain. E o Santo dos Santos então se moveu para uma montanha. And we all didn't go up into the mountain. E nem todos nós subimos aquela montanha. But Moses did, and he's our representative. Mas Moisés subiu, e Moisés é o nosso representante. And on the mountain, Moses spoke with the Lord as we would speak with a friend. E ali naquele monte, Moisés falou com Deus como eu e você falaríamos com um amigo. And then King David comes. E então Davi veio. And he was used to teach us how to have fellowship with our God. E ele foi usado como instrumento para nos ensinar a ter e desfrutar dessa comunhão com Deus. He taught us through so many psalms how we speak to God. Ele nos ensinou através de tantos cânticos, tantos salmos, como que nós podemos falar com Deus. And it's as if we are encouraged to then create our own psalms where we speak to him and we hear him through his word. E é como se nós fôssemos encorajados, nós mesmos, a escrever o nosso próprio salmo, mediante o qual nós podemos falar com ele, nós podemos ter comunhão com ele. And then God walks among us again. E então, de novo, Deus caminhou entre nós. And we have fellowship with the King. E nós tivemos comunhão com o Rei. He speaks with us and we speak to him. E ele fala conosco e nós falamos com ele. Do you know, I believe that the longest conversation that Jesus has with another person is in John chapter 4. Eu creio que o diálogo mais longo que Jesus tem com alguém no Novo Testamento está registrado em João capítulo 4. He speaks with a woman, Ele fala com uma mulher, which was very unusual. o que era bem incomum. She was a Samaritan woman. Aquela mulher era uma mulher samaritana. She was essentially an outcast, and Jesus was not expected to have fellowship with an outcast. Essencialmente, aquela mulher ela era uma pessoa marginalizada e ninguém esperava que Jesus tivesse comunhão com alguém como ela. But he speaks to her. Mas ele fala com ela. She speaks back. E ela então corresponde. Back and forth, back and forth. E aí existe aquele diálogo, ele fala com ela fala com ele. And you see, in true fellowship,
we are open and honest with each other. That's what friends do. E você percebe, em uma verdadeira comunhão, nós somos abertos, somos honestos uns com os outros. É isso que acontece entre amigos. Jesus brings this Samaritan woman into his fellowship as he revealed to her that he indeed was the Savior of the world. E Jesus convidou e trouxe aquela mulher samaritana para comunhão com ele, a partir do momento que ele revelou para ela quem ele era, o Salvador. There are two prominent prayers that Jesus offers us in Scripture. Existem duas orações importantes que Jesus nos ensina nas Escrituras. We're all familiar with the Lord's Prayer, Todos nós estamos familiarizados com a oração do Pai Nosso. but the prayer that's the longest and certainly the most attractive is in John 17. Mas a oração mais longa e certamente a mais atraente está lá em João capítulo 17. We see Jesus' fellowship with the Father. Ali nós percebemos a comunhão de Jesus com o Pai. And in John chapter 17, he gives us a model for how in prayer we have fellowship with the E em Father. João capítulo 17 ele nos dá esse modelo de como que nós podemos, em oração, manter comunhão com o Pai. It's a great story, isn't it? Essa é uma grande história, não é? You were created to have fellowship with God, Você foi criado para desfrutar de comunhão com Deus. to speak openly and honestly from your heart, and for Him to speak openly and honestly with you. Para você falar abertamente, honestamente, do coração com Deus e para o Senhor Deus falar também abertamente, honestamente contigo. Let me summarize this story with one picture. Deixe-me resumir essa história com uma figura, com uma ilustração. The kingdom of heaven is oftentimes characterized as a banquet. O reino dos céus, geralmente, ele é caracterizado como um banquete. What is the banquet that you picture of the kingdom of heaven? O que o banquete poderia assim, ilustrar o reino dos céus para você? Is it formal and quiet? Seria porque o reino dos céus é formal e tudo silencioso? You watch the host of the banquet, and he is speaking to his friends, and his friends are invited to speak in return, and he speaks in return, and people are moved by each other, and soon everyone in the banquet is talking and having fellowship because they have seen the king having fellowship with his people. That was a long sentence. It was, but it's great. Yeah. You'll enjoy saying it. Você observa aquela pessoa que está ali dando banquete para os outros, e você vê essa pessoa com alegria conversando aqui, convidando outros para dialogarem com ele. Logo você percebe como que eles estão desfrutando de uma comunhão. Um resumo da sentença longa que ele colocou. We have been invited to the banquet table of the king, Nós fomos convidados para a mesa do banquete do rei, where we speak openly and honestly with our God, and he speaks openly and honestly to us. e ali nós falamos abertamente, honestamente com Deus, e Deus fala abertamente, honestamente conosco. Therefore, humble parents invite their children to speak openly and honestly at our family dinner table to both God and to each other. E por essa razão, pais humildes convidam seus filhos a falarem abertamente, honestamente, ao redor da mesa, tanto com eles mesmos, com os pais, como com Deus. What could be better? O que poderia ser melhor? Isn't this the hope of all humanity? Não é essa a esperança de toda a humanidade? To be in a relationship where you are known and you are loved. Poder desfrutar de um relacionamento no qual você é conhecido e você é amado. To be in a relationship where you can know the other and love the other. Estar em um relacionamento no qual você pode conhecer a outra pessoa e amar a outra pessoa. It's the best thing we could possibly imagine, but it is a hard thing for us to do. Essa é a melhor coisa que nós podemos imaginar, mas essa é uma das coisas mais difíceis que nós temos que fazer. Too often we feel unworthy to speak to the king, and so we
we hide and are silent rather than speak openly from our heart. Geralmente nós nos sentimos indignos para conversar e para falar com o rei, então nós nos escondemos ao invés de falarmos com ele. Too often we try to fix our problems rather than cry out to the Lord in the midst of our problems. Geralmente nós tentamos solucionar os nossos problemas, ao invés de clamar pela ajuda de Deus e expor os nossos problemas diante do Senhor. Hosea 7:14 says there are two kinds of people. Oséias 14, 7:14? Yes. 7:14 diz que há dois tipos de pessoas. There are those who cry on their beds, Há aqueles que choram no seu leito and there are those who cry out to the Lord. e há aqueles que choram e clamam ao Senhor. Number one, Em primeiro lugar, humble parents speak openly and honestly from their hearts to the Lord. em primeiro lugar, pais humildes falam abertamente, honestamente do seu coração ao Senhor. The Psalms are our guide. Os salmos, eles são os nossos guias nesse sentido. You speak from your heart to the Lord. That's the rule. Ali você observa que a regra é você fala do seu coração a Deus. And you remember the things that are on our hearts. E você se lembra das coisas que estão dentro do seu coração. Our pleasures, our pains, Seus prazeres, suas dores, our hopes, our dreams. suas esperanças, seus sonhos. Those things that are most important to us. Essas coisas que são mais importantes para These are the nós. things that we speak out from our hearts to our Lord. Essas são as coisas que nós falamos a Deus do nosso coração e expomos diante do Senhor. And it's harder than you think. É mais difícil do que você imagina. I shared with you last night that one of my struggles has been with fears and anxieties. Na noite passada eu compartilhei com vocês que uma das minhas dificuldades diz respeito à ansiedade e medo. Around 2 years ago, I began to have what we call panic attacks. Há cerca de 2 anos eu comecei a ter aquilo que é chamado de ataque de pânico. They were like little tremors that I would experience sometimes when I would go to bed. Começava com alguns pequenos tremores que eu experimentava às vezes quando eu ia dormir. But one day it was no longer a tremor, it was an earthquake, and I knew at that particular moment my world had changed. Mas teve um dia que não era apenas um tremor, já era agora um terremoto, e eu percebi naquele dia meu mundo havia mudado. I immediately got out of bed and began to consider scripture. E rapidamente eu me levantei da cama e comecei a considerar algumas passagens da Escritura. And I thought especially about Philippians chapter 4. E eu pensei especialmente no texto de Filipenses capítulo 4. In one little excerpt from Philippians 4 says to think about those things that are good and right and true. E há uma parte de Filipenses 4 que diz que nós devemos cultivar na nossa mente, pensar as coisas que são boas, agradáveis. And I tried that. E eu tentei fazer isso. But this fear has seized me. It had absolutely gripped me and wasn't letting go. Mas aquele medo, aquele pavor havia me tomado e havia me cativado ali e não me deixava ir. So I continued to try to think about the right things. Gradually, after around 2 hours, the earthquake finally died down. E eu continuei pensando em coisas boas e finalmente, depois de cerca de 2 horas, aquele terremoto estava passando. Do you notice anything from that panic attack? Você observou alguma coisa acerca desse ataque de pânico que eu te falei? There's something missing. Há alguma coisa que está faltando ali. I went to scripture immediately. Eu fui para a Escritura Sagrada imediatamente, quando eu comecei a sentir. But essentially I went to scripture to try to fix my problem. Mas você observa, eu fui para a Escritura Sagrada tentando consertar o meu problema. And the next day the Spirit sweetly convicted me that I didn't cry out from my heart to the Lord. Mas no próximo dia, o Espírito Santo, de forma bem suave, me convenceu que eu não clamei do meu coração a Deus naquele momento. God has created us for fellowship with Himself. Deus nos criou para desfrutarmos de comunhão com Ele mesmo. And in fellowship you speak
openly from your heart. E na comunhão você fala abertamente do seu coração. And I began to learn to speak openly from my heart to the E Lord. eu comecei então, a partir daquele momento, a falar abertamente do meu coração a Deus. For example, Lord, this is very, very hard. Por exemplo, Senhor Deus, isso é muito, muito difícil. It feels as though I'm going to die. Eu sinto como se eu fosse morrer nesse momento. And in some ways, I'm embarrassed that I'm not eager to die and be with you. E algumas vezes, Senhor, eu me sinto envergonhado, porque eu não estou assim ansioso por morrer e estar contigo. But I don't want to die. Mas o fato é que eu não quero Or morrer. at least I don't want to die in this particular way. Ou pelo menos eu não gostaria de morrer dessa maneira específica agora. That is speaking openly from my heart to the Lord. Isso é falar abertamente do meu coração a Deus. Children can sometimes do it very well, but as adults, sometimes we lose our way. As crianças conseguem fazer isso de uma maneira muito fácil, mas nós adultos, geralmente nós nos perdemos nesse exercício. Here's the rule. Aqui está uma norma. Say whatever you want to say to your God. Diga o que você quiser dizer para o seu Deus naquele momento. Simply remember who it is that you're speaking to. Simplesmente se lembre, quem é esse com quem você está falando? He is the God who is our creator. Esse é o Deus que é o nosso Criador. He is the God who has made covenant promises with his people. Esse é o Deus que fez promessas pactuais com o seu povo. And he will keep his promises. E Ele manterá as suas promessas. He is the one who has revealed himself in Jesus, and in Christ all his promises are yes. Ele é aquele que se revelou em Jesus Cristo, e em Cristo todas as promessas de Deus são o sim. Just speak about those things that are important to you. Apenas fale com Ele das coisas que são importantes para você. And remember your God. E se lembre que Ele é o seu Deus. So, how are you doing as a humble parent who is calling out to the Lord from his or her heart? Então, como que você avalia você mesmo como um pai humilde que clama ao Senhor Deus do seu coração a Ele? If we're not growing in it ourselves, we're not going to be able to give it to our children. Se nós não estamos crescendo nessa área na nossa vida, nós não conseguiremos passar isso para os nossos filhos. So here again, the Apostle Paul says, you first, you first. Aqui de novo o apóstolo Paulo está dizendo, primeiro você. You learn how to have fellowship with your God, and then you can teach your children about Você fellowship. aprende a ter comunhão com Deus, com seu Deus, e então você poderá ensinar os seus filhos a terem comunhão com Deus. Number 2, Segundo lugar, humble parents want to bring heaven into their homes. pais humildes, eles desejam trazer uma cultura celestial para os seus lares. They want to create a place where children can speak openly and honestly to their parents and to the Lord. Eles querem criar um local onde filhos podem falar abertamente, honestamente com seus pais e também com o mundo. Perhaps we could put it this way. Talvez pudéssemos colocar da seguinte maneira: What happens at your dinner table? o que acontece na sua mesa de jantar? And it could be your very literal dinner table. How do people speak at your dinner table? E talvez pudesse ser realmente a sua mesa de jantar literal, como as pessoas conversam ali na mesa de jantar. Or we can use it metaphorically. How do you imitate the banquet of heaven and bring it to your home and to your children? Ou talvez nós pudéssemos colocar de uma maneira metafórica, como que você imita o banquete celestial e traz isso e aplica à sua família. Are people open with each other, and one person talks and another person responds, and another person talks and another person responds, and people listen back and forth and back and forth? As pessoas ali presentes, elas estão abertas umas com as outras, elas falam e o outro responde, e um de novo
fala e o outro responde, você tem esse vai e vem o tempo todo nesse contexto? Or are there other rules for your home? Ou existem outras regras, normas para a sua família? If you're an angry parent, your children will not be honest and open. Se você for um pai irado no sentido de ira, por favor, não entenda no sentido dos adolescentes, de irado, o cara é legal, tudo, não. Irado no sentido de ira, se você for um indivíduo iracundo, os seus filhos não falarão abertamente com você. They will not be honest and open with you, and they most likely will have a very difficult time knowing what it means to be honest and open with the Lord. Eles não serão honestos e abertos contigo, eles terão um momento muito difícil para tentarem ser abertos com você. When your children speak about something important to them, do you listen? Quando seus filhos falam de algo que é importante para eles, você ouve? Or do you simply watch the football match? Ou você continua assistindo o jogo de futebol que está passando na TV? When your children speak something important to you, do you listen or do you tease them or do you make fun of them? Quando seus filhos falam coisas importantes para você, você ouve o que eles estão dizendo ou você começa a fazer piada, você começa a zombar deles? How can you imitate the banquet of the king in your own home? Como que você pode imitar o banquete do rei na sua própria casa? Here are some ways that we can contribute to that. Aqui existem algumas maneiras que podemos contribuir para que isso seja realizado. One is you can be honest and open yourself with your children. Uma delas é que você pode ser honesto e aberto com os seus filhos, você pode tomar a iniciativa. I know some parents who were having a fight in front of their children. Eu conheço alguns pais que eles teriam uma discussão, uma briga em frente aos seus filhos. That's a frightening thing for a child. Isso é uma coisa bem temerosa para uma criança, assustadora para uma criança. If there are fights in the home, the child will be silent. Se existe briga, discussão em casa, a criança fica em silêncio, ela se cala. But after this particular fight, the husband and wife, they reconciled. Mas depois dessa briga que eles tiveram, o marido e a mulher, eles se reconciliaram. And they gathered their children together. E eles reuniram as crianças ao redor. And they asked forgiveness of their children. E eles pediram perdão para os filhos deles. Because they had created a home of conflict rather than a home of peace. Porque naquele momento eles criaram um lar de conflito ao invés de um lar de paz. They've created a home where people are silent rather than people have fellowship with one Eles another. criaram um lar onde as pessoas ficam caladas ao invés de desfrutarem da comunhão, do relacionamento. So they asked their aberto. children for forgiveness. Então eles pediram aos filhos que os perdoassem. And then they explained to their children how they reconciled. E então eles explicaram para os seus filhos como foi que eles se reconciliaram. And then they prayed together as a family. E depois, como família, eles oraram juntos. Could you imagine that? Você poderia imaginar o que aconteceu Could you ali? imagine being a child and witnessing that? Você pode imaginar você mesmo sendo uma criança e testemunhando aquele evento? As a parent, you just set a rule for your home. Como um parente, como um pai, você acabou de estabelecer uma norma para o seu lar. Here's a place where we can talk about things that are very hard. Aqui, esse é o lugar onde nós podemos falar sobre coisas que são muito difíceis. Here's a place where we can even talk about our sins. E esse é o lugar onde nós podemos até falar sobre os nossos pecados. How can you prepare your children to have fellowship with God and with their family? Como que você pode preparar o seu filho para ter comunhão com Deus e comunhão com o restante da família? Perhaps you will invite your children to speak of things that are on their hearts. Talvez você vai tomar a iniciativa e vai pedir que os seus filhos falem daquilo que está dentro do coração deles. As your children grow older, many of them have hard questions that they wrestle with. À medida que seus filhos crescem, que eles amadurecem, muitos deles têm perguntas difíceis no íntimo. The
the dinner table at our home was one where we're not allowed to speak about hard questions. Ali na mesa de jantar, nossa casa, era o lugar onde nós não éramos permitidos, não podíamos falar de coisas difíceis. What are some of the hard questions that might be on your children's hearts? Quais são as questões difíceis que poderiam estar ali no íntimo, no coração dos seus filhos? And do they have the freedom to speak openly with their parents about these difficult E questions? teriam eles a liberdade de falar abertamente com seus pais sobre essas questões? For example, Por exemplo, children, do you ever wonder if God really hears you? filhos, vocês já imaginaram alguma vez, já pensaram se Deus de fato escuta as orações de vocês? Maybe your children don't wonder that. Talvez seus filhos não se importem com essas coisas. Maybe God has given them at that moment a very unusual faith. Talvez o Senhor Deus concedeu a eles aquela fé incomum. But most children wonder if God really does hear. Mas a maioria das crianças, geralmente, elas se perguntam se Deus de fato escuta. Because they speak to Him Porque elas falam com Deus, and they don't hear anything back from Him. mas elas não ouvem nada de volta da parte dele. They might pray for a pet that is sick and the pet dies. Talvez as crianças orem, a criança ore por um animal de estimação que está enfermo e o animal morre. Are they allowed to ask a question about does God hear? Será que eles são permitidos a fazer essas perguntas ali? Poderia Deus ouvir ou estaria Deus me ouvindo? Most likely, they'll only ask such a question if you invite them to speak openly about them. Provavelmente eles só vão fazer essas perguntas se de alguma maneira você os motivar a fazer, ou você motivá-los a fazer. Why can't we see Him? Por que nós não podemos ver Deus? Why can't we touch Him? Why can't we hear Him? Why can't we see Him? Por que nós não podemos ouvi-lo? Por que nós não podemos tocá-lo? You don't have to have the answers to all these questions. Você não precisa ter a resposta para todas essas perguntas. But these are questions that we can speak to each other and we can speak to God. Mas essas são questões, perguntas que nós podemos fazer uns aos outros e discutir uns com os outros, e nós podemos fazê-las ao próprio Deus. There are psalms that speak as if where the psalmist is speaking of God's silence. Existem alguns salmos que eles falam como se o salmista estivesse questionando o silêncio de Deus. And your Father is inviting you to say those very same words. E o seu Pai Celestial, por meio desses salmos, está convidando você a dizer essas palavras para That's what Ele. happens when you have fellowship with another person. É isso que acontece quando você tem comunhão com uma outra pessoa. You speak those things that are hard, that are on your hearts. Fala essas coisas que estão dentro do seu coração e coisas que são difíceis para você. What are other questions your children might have? Quais são outras perguntas que as crianças poderiam ter? Why does God allow suffering? Por que Deus permite o sofrimento? Why does He allow people who we love to die? Por que Ele permite que pessoas que nós amamos morram? Don't most children have such questions? A maioria das crianças possui essas perguntas, não possui? At your banquet, are the children permitted? Are they invited to speak these E things? ali no seu banquete, será que as crianças são permitidas e até mesmo convidadas, motivadas a expressar Or e fazer essas perguntas? when a child is older, how could God say that my homosexual friend is a sinner? Por exemplo, quando uma criança chega e diz para você: como que Deus pode dizer que meu amigo que é homossexual, ele é um pecador? What happens when a child hears that homosexuality is sin, and then when they're 12 years old, they meet somebody who struggles with homosexuality, and they seem to be a very nice person? De repente essa criança ouviu dizer que homossexualidade é pecado, e quando ela tem 12 anos, ela encontra com alguém, com um homossexual, e ela parece que essa pessoa, esse amigo dela, é uma boa pessoa. Your job is not necessarily to have all the answers. O seu trabalho, a sua tarefa não é naquele exato momento ter todas as respostas. You have the entire body of Christ that can help you with those answers. Você tem todo o corpo de Cristo que pode te ajudar a obter essas respostas. Your job is to imitate the banquet feast
that we have prepared for us with our God, where there is fellowship, where we speak openly with one Mas o another. seu trabalho, a sua tarefa é imitar a festa do banquete que nós teremos com Deus, onde você tem toda essa liberdade de falar aberta e honestamente. Esse é o seu trabalho. Why does God care about whether people have sex when they love each other and they're not married? Por que Deus se importa se outras pessoas têm relação sexual quando elas amam umas às outras, mas elas não são casadas? I suspect many of our teenagers have a question like that. Eu imagino que muitos dos nossos adolescentes têm perguntas como essas na mente deles. Is the culture of your home one that invites such questions? Será que a cultura da sua casa é uma cultura que permite que seus filhos tragam essas perguntas? Be open yourself with your own struggles. Seja aberto, você mesmo, com suas próprias lutas. That will set the tone. Your children will follow you as you do that. A partir do momento que você estabelecer o padrão, seus filhos vão te seguir. Invite your children to speak of the troubling questions that they might have. Motive seus filhos a perguntar sobre essas questões difíceis que eles têm dentro do coração deles. And then, when they speak of things that are hard for them, be moved with compassion. E quando eles falarem sobre coisas que são difíceis para eles, seja movido com compaixão naquele instante. We had one daughter who cared very deeply about any tiny boo-boo that she ever had. Nós temos uma filha que ela se preocupava muito com qualquer tipo de machucadinho que ela tivesse. And so she would always tell people about, you know what a boo-boo is? Yep. What's a boo-boo in Brazilian? Eu disse machucadinho. So she would tell everybody she could about her boo-boos. Então ela poderia dizer para todas as outras pessoas ao redor sobre os machucadinhos dela. And some people would see that she was fine and they wouldn't say anything. E algumas pessoas veriam, não, ela está muito bem, e eles não falariam nada para ela. She had an uncle when she was young. Mas ela tinha um tio. And when she told her uncle that she had a boo-boo, E quando ela falava para esse tio dela que ela tinha um machucadinho, her uncle said, "Oh, Lisa, I'm so sorry. Please come and let me hug you. Let me kiss your boo-boo and make it better." e ele dizia, ô Lisa, eu sinto muito, vem aqui, eu quero te abraçar, deixa eu beijar esse machucadinho que você tem e ele vai ficar melhor. Lisa stopped talking about her boo-boos to everybody except her uncle. Então ela parou de falar sobre os machucadinhos dela com as outras pessoas, exceto com o tio dela. Because her uncle responded with compassion. Porque o tio dela respondeu com compaixão, ou respondia com compaixão. There is a woman in our church, and I have had a lot of opportunities to pastor her and to counsel her. Há uma mulher na nossa igreja que eu tenho tido muitas oportunidades de pastoreá-la, de aconselhá-la. And so our relationship is unique. And so when she comes to our house for dinner, if she's telling an important story, she'll always look to me. Então, o nosso relacionamento é singular. E quando ela vem para a nossa casa para um jantar e ela está compartilhando conosco alguma história da vida dela, geralmente ela olha para mim. Because she knows that I care about the things that are on her heart. Porque ela sabe que eu me importo com as coisas que estão no coração dela. One time I came into the house and my wife Sherry was on the phone. Uma vez eu cheguei em casa e a minha esposa Sherry estava no telefone. I didn't know who was on the other end. Eu não sabia com quem que ela estava falando. All I knew is that Sherry was filled with compassion for the person she was speaking with. Tudo que eu sabia é que a Sherry, naquele exato momento, ela estava repleta de compaixão pela pessoa com quem ela estava falando. It was beautiful. Foi muito bonito. She was saying, "Oh, I am so sorry. I'm so sorry. And I will remember you and I will pray for you." E ela dizia, olha, eu sinto muito mesmo, eu vou me lembrar de você, eu vou orar por você. And it was this particular woman. E era essa mulher, em específico, lá da nossa igreja, sobre quem eu falei. Next time she came for dinner, do you know what happened? Da próxima vez que essa mulher veio para nossa casa para o jantar, sabe o que aconteceu? When she told a story
that was very dear to her heart. Ela contou-nos uma história que era bem preciosa e profunda no seu coração, Who did she look to? mas para quem que você acha que ela olhou? She looked to that woman back there. She looked to my Sim, wife. ela olhou para aquela mulher lá atrás, ela olhou para minha esposa. Do you respond with compassion to Você your children? responde com compaixão. That is inviting them to speak openly and honestly from their E hearts. quando você faz isso, você está convidando-os, motivando-os a falarem abertamente do coração deles contigo. Sometimes, if you have prepared this banquet well, your children may speak to you about their sin. Algumas vezes, se você prepara bem esse banquete, talvez seus filhos conversem com você sobre os pecados deles. I think my daughter was probably around 18 years old. Eu creio que minha filha tinha mais ou menos 18 anos de idade. And there had been some sin in her life, and we as parents knew nothing about it. E havia pecados na vida dela que nós, pais, não sabíamos But de nada. it must have been bothering her conscience terribly. Mas talvez aqueles pecados estivessem atrapalhando e afetando a consciência dela. And so late at night one time, she burst into our room and confessed her sin. E uma noite, tarde da noite, ela entrou no nosso quarto e ela confessou os seus pecados. And it was serious sin. E eram pecados sérios. The next thing you do is going to affect the fellowship that you have with your daughter. E quando isso acontece, quando você ouve algo assim, a próxima coisa que você vai fazer afetará o seu relacionamento com sua filha. If you're angry, she will never speak to you again about her sin. Se você ficar irado, ela nunca mais vai falar contigo sobre os pecados dela. God was very gracious to us at that particular moment, and our response was simply, I'm so sorry, how can we help? Deus foi muito gracioso conosco naquele momento específico. A nossa resposta foi: nós sentimos muito. Como é que nós podemos te ajudar? That happened over 10 years ago. Isso aconteceu há cerca de 10 anos. It changed our relationship with our daughter. Isso mudou o nosso relacionamento com a nossa filha. It said to her, we enjoy anything that you say when you're speaking openly and honestly to us. A mensagem que nós comunicamos para ela naquele momento foi: nós nos deleitamos com qualquer coisa que você falar para nós quando você estiver falando abertamente do seu coração. Are you imitating the culture of the kingdom of heaven? Are you imitating the fellowship of the kingdom of heaven in your home? Estaria você imitando a cultura e a comunhão do reino dos céus na sua casa? And of course, are you teaching your children to pray in this way? E também, será que estaria você ensinando os seus filhos a orarem dessa maneira? Let's just take a few verses from one particular psalm. Let's look at Psalm 102 very briefly. Vamos observar rapidamente o Salmo de número 102. And I'm not going to comment on this particular psalm. It's simply an illustration of a psalmist speaking from the depths of his heart to his God who hears. Eu não vou comentar nos versículos desse salmo, mas é apenas uma ilustração do salmista falando do fundo do seu coração ao seu Deus. These are things that we can say to one another, and these are the ways we speak to our Essas são God. coisas que nós podemos falar uns com os outros e assuntos que nós podemos falar com Deus. Why don't you read the first maybe 13 verses? Ok, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. This Diz is assim: the culture of the kingdom of heaven. aqui é um exemplo da cultura do reino celestial. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos. No dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias como fumaça se desvanecem, os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão.
Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como um pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo. Sou como um passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome, de geração em geração, levantar-te-ás, terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. At your dinner table, you can invite your children to speak openly when their heart feels as though it's withering like grass. Na sua mesa de jantar, você pode motivar os seus filhos a falarem abertamente, mesmo naqueles momentos que o coração deles dói, como se estivesse secando como a relva. And you can let them see that these are the things that you can say to your God who delights in having fellowship with you. E você até poderia dizer, olha, essas são as coisas que você pode falar com o seu Deus, quando você tem comunhão com Ele, esse que procura você para ter comunhão com Ele. The rule is this: A norma é a seguinte: children, say anything you want that's on your heart to your God who hears. filhos, digam qualquer coisa que vocês quiserem, qualquer coisa que estiver no coração de vocês, Simply para o know, Deus de vocês que ouve. simply know that your God is the gracious and compassionate Father. Apenas saibam que o seu Deus é o Pai gracioso e compassivo. Humble parents, all Christians, we learn how to speak from our hearts to the Lord. Pais humildes, todos os cristãos, nós aprendemos a falar do nosso coração And ao we learn Senhor how to Deus. do this with each other as well. E nós aprendemos a fazer isso uns com os outros também. Humble parents want to imitate that culture of the kingdom of heaven in their own table at home. Pais humildes, eles querem imitar essa cultura do reino celestial na sua casa, no seu lar. Let me speak to just one other group here. Deixe-me falar apenas com um outro grupo aqui. How many of you are pastors? Quantos de vocês aqui são pastores? Let me speak to the pastors. Deixe-me falar com os pastores. And as you host a banquet at your own church, À medida que você oferece um banquete na sua própria igreja, how do people speak with one another? como que as pessoas falam umas com as outras? How are you enhancing that culture of fellowship where people can speak openly from their heart to one another? Como que você alimenta essa cultura de comunhão, onde as pessoas podem falar abertamente umas com as outras? In most churches, the culture is this: the pastor is almost perfect. Em muitas igrejas, a cultura é a seguinte: o pastor, ele é quase perfeito. You must be almost perfect. Você deve ser quase perfeito. Pastor, we all want to grow in this. How can you imitate that banquet table of heaven in your own church? Pastores, todos nós temos que crescer nisso. Como que você poderia imitar aquele banquete celestial na sua própria igreja? Yeah, let me just give you a few examples. Deixe-me apenas dar alguns poucos exemplos para você. You could ask someone to pray for you before you preach. Você poderia pedir a alguém para orar por você antes de você pregar.
You're asking for help. Você está comunicando, você está pedindo ajuda naquele momento. And you're saying, in this church, around our banquet table, we can ask for help. A mensagem que você comunica é dizendo, nessa igreja, ao redor da mesa do banquete, nós pedimos ajuda uns dos outros. You could ask for prayer according to the promises of God. Você pode pedir orações de acordo com as promessas de Deus. God calls us to unity and gives us grace to have unity. Deus nos chama à unidade, Deus nos concede graça para termos essa unidade. You could ask your church to pray that you would grow in unity with your spouse. E você pode pedir à igreja que ore para que você cresça em unidade com o seu cônjuge. You're not necessarily confessing all your sins in marriage, Você não está necessariamente confessando todos os seus pecados no casamento, but you're speaking openly and asking for help from your people and from the Lord. mas você está falando abertamente, honestamente, pedindo ajuda do seu povo, pedindo ajuda Do you know what do will próprio happen? Deus. Do you know what will happen? Sabe o que vai acontecer? People will say, I didn't know that we could ask each other for prayer for that. As pessoas vão dizer, nós não sabíamos que nós podíamos pedir um ao outro para orar por nós nessas questões. I thought we had to be almost perfect and have unity already. I didn't know we were allowed to pray for such things. Eu achava que a gente tinha que ser quase perfeito, que nós já tínhamos que ter a unidade. Eu não sabia que nós podíamos orar para termos a graça, para termos a unidade. Might you speak to your congregation and say that there are times when your life feels filled with many, many burdens. Por que você não fala para a sua congregação e diz, há momentos que a sua vida você sente cheio de muitos fardos. And if you're a pastor, your life is filled with many, many burdens. E se você é pastor, sua vida de fato ela é repleta de fardos e fardos e mais fardos. Might you pray that God would give you joy in the midst of your burdens? Por que você não pede, não ora para que Deus te conceda alegria em meio aos seus fardos? There will be people in your church who say, "What? We're allowed to ask for prayer for our burdens?" Haverá pessoas na sua igreja que elas dirão, o quê? You see, Nós podemos pedir para ter alegria em meio aos nossos fardos, nossos problemas? you have tasted of fellowship with the God who speaks, and you return and you listen and you speak back, and you want to create that kind of fellowship in your own church. Ou seja, você experimentou aquela comunhão com Deus que fala, e você fala com Ele, Ele corresponde, você fala com Ele, Ele corresponde de novo, e você quer criar essa mesma cultura na sua igreja. You could ask for prayer for Ephesians chapter 3. Você pode pedir por orações, de acordo com Efésios capítulo 3. Could you pray for me that I would know the lavish and overflowing love of Christ? Vocês poderiam orar por mim, para que eu conheça o amor de Deus, que é profundo, o amor de Deus, que é extenso. Vocês poderiam orar para que eu conhecesse esse amor. Those simple things, they adjust the banquet table of our church so it begins to look more and more like that of heaven. Essas pequenas coisas, elas ajustam a nossa mesa do banquete na igreja, a fim de que a igreja comece a parecer mais e mais com os céus. The pastor was preaching a sermon, and he gave an illustration, and it was an incredibly boring and bad illustration. Um pastor que estava pregando o sermão e ele contou uma ilustração que era uma ilustração terrivelmente chata. And the moment he said the illustration,
he knew that it was just a bad E illustration. no momento que ele disse a ilustração, ele já sabia que aquela era uma ilustração So he ruim. continued preaching his sermon, but all he could think about was how he said this horrible, stupid illustration. Então ele continuou pregando o sermão dele, mas tudo que ele conseguia pensar era aquela ilustração estúpida, horrível que ele havia contado. And after around 10 minutes, he stopped preaching. E depois de 10 minutos ele parou de pregar. He said, I apologize. E ele disse, eu peço perdão. I'm preaching a sermon, but all I'm thinking about is that illustration that I told 10 minutes ago that was just a bad illustration. Eu estou pregando o sermão, mas tudo que eu consigo pensar nesse exato momento é aquela ilustração que eu falei há 10 minutos, que foi uma ilustração tão horrível. And I find all I'm thinking about is these people must think that I am really stupid and a bad preacher. E tudo que eu estou pensando aqui nesse exato momento é, essas pessoas devem imaginar que eu sou uma pessoa estúpida e um péssimo pregador. I confess my sin of loving the praise of other people. E eu confesso para vocês o meu pecado. Eu amo os louvores das pessoas. And before you, I ask God's forgiveness. E diante de vocês eu peço perdão a Deus. And would you pray for me? E vocês poderiam orar por mim? Would you pray for me that I would be able to speak God's word accurately, so it speaks to your heart and it speaks to my own? Vocês poderiam orar por mim para que eu pudesse pregar a palavra de Deus de maneira correta, para que a palavra de Deus falasse ao coração de vocês e falasse ao meu coração. That dinner table is going to change. Aquela mesa do banquete, naquela noite, ela foi mudada. The pastor is saying, these are the things that we talk about around our dinner table. E o pastor estava enviando a seguinte mensagem: essas são as coisas que nós podemos falar ao redor da mesa do banquete. Fellowship is dependent on us being able to speak from our hearts with each other and with the Lord. A comunhão depende dessa capacidade, dessa possibilidade de falarmos do nosso coração uns com os outros e com o Senhor Deus. Most children believe that following Christ means that you have to keep lots of rules. Muitas crianças acreditam que seguir a Cristo significa que você deve manter várias normas, várias regras. And indeed, there are rules. É verdade, existem normas. There are commandments that are intended to bless us, intended to make our life more abundant in joy. Existem mandamentos que o objetivo deles é nos abençoar e tornar a nossa vida mais alegre. But the rules are pointing to something more. Mas aquelas normas, aquelas regras, elas apontam para algo maior. The rules are providing an opportunity for fellowship. Aquelas normas, elas são colocadas para providenciando uma oportunidade para a comunhão. To speak to our God like a friend speaks to a friend. Para falarmos com o nosso Deus, como um amigo fala a outro amigo. May we communicate this fellowship accurately to our children. Para que nós possamos comunicar essa comunhão adequadamente aos nossos filhos. Nós vamos orar nesse momento, suplicando que o Senhor Deus nos conceda essa bênção. Nós conseguimos e só podemos transmitir para os nossos filhos aquilo que nós temos em nós, e essa comunhão com Deus, nós necessitamos dela. Vamos orar nesse instante. Senhor bendito, sonda o nosso coração. Tu sabes quão carentes somos, dependentes de Ti. Tu conheces nossas lutas, nossas frustrações, nossos temores. Ó Deus, nada disso Te é oculto. Somos falhos, somos frágeis, dependemos de Ti, dependemos do povo do Senhor. Nesse instante, ó Pai bendito, dá-nos a graça de sermos honestos, transparentes contigo, assim como o Senhor o é conosco, revelando-se cada momento a nós, na Tua palavra, nos tomando pela mão direita e nos dizendo: não temas, que eu te ajudo. Dá-nos a bênção de confiarmos e assim prosseguirmos na comunhão contigo.
em nome do Senhor Jesus. Amém. Amen.